Quem é a Carol Oliveira? Pergunta difícil de responder, pergunta de milhões, né? Eu sou uma pessoa extremamente criativa, organizada. Eu sou geocientista, artista e educadora ambiental. É uma tríade importante, assim, que me define. E aí eu posso destrinchar bastante essas três coisas, porque enquanto geocientista, eu sou pesquisadora. Enquanto educadora ambiental, eu trabalho com arte e educação no ensino não formal. Enquanto artista, sou escritora. Então, acho que essa tríade das geociências, da arte e da educação é o que me compõe. A minha relação com a literatura, ela começa muito nova, quando eu comecei a escrever meus diários. Eu sempre gostei de ler muito, mas a minha relação com a literatura começa na escrita, na minha própria escrita e não na leitura, depois que eu começo a ser uma leitora mais assídua. Eu lia na escola, eu lia os livros que eram trazidos na escola, na infância especificamente. Depois, ali na pré-adolescência, né, com os meus 12, 13 anos, eu comecei a engajar na leitura de narrativas, de romances. Mas a princípio era só na escola, então na minha infância não tinha literatura, não tinha livros fora do ambiente escolar. Eu sempre escrevi, né? Então, como eu disse, eu sempre escrevi meus diários, sempre escrevi anotações em post-its, cartas, sempre troquei muitas cartas com amigas que moram lá no Piauí, né? Porque eu nasci lá e voltei pra cá, então me comunicava por cartas. Depois, na escola, eu escrevi o jornalzinho da escola. Sempre estava envolvida com alguma coisa relacionada à escrita, só que nunca me vi nesse lugar de escritora. Eu acho que no meu imaginário, assim, no imaginário da maioria das pessoas, a profissão escritora era uma coisa muito elitizada, muito longe da minha realidade, né? Então, a princípio, eu nunca tinha me visto como escritora. Eu fui me descobrir escritora muito tempo depois, quando eu descobri o slam. E aí, eu já tinha meus 23, 24 anos, né? Eu tava um dia no happy hour do aquário, eu trabalhava no aquário. Saí, a gente foi pra um bar que tinha lá perto, no happy hour, e aí tava rolando o slam do grito. E aí eu vi uma galera falando lá. E aí, quando eu vi aquela galera do slam falando das suas vivências, eu fiquei... Caramba, eu também faço isso. Aí foi aí que eu comecei a ter uma pista, mas eu ainda não sabia de fato. Aí eu descobri que tinha um slam do Elipa, um slam da minha quebrada. Eu falei, não, vou ter que ir, né? E aí me preparei, escrevi lá no meu caderninho e fui, me apresentei. E aí, depois de um tempo, a Elaine, que é da editora gráfica Heliópolis, me procurou, foi atrás de mim, deu um jeito, me achou e me fez esse convite para escrever um livro. A princípio eu achei uma loucura, né? E aí ela falou, mas você não tem um monte de poesia? Se a gente junta, já dá um livro. E aí eu fiquei, se eu posso escrever um livro, talvez eu seja escritora. E aí os indícios ficaram mais fortes e acho que foi a partir daí que eu comecei a ir desenhando essa possibilidade de ser uma escritora. O primeiro livro que eu publiquei foi o Pele do Corpo, Crosta da Terra. Ele nasceu também em um projeto da editora gráfica Heliópolis e ele traz poesias de amor, poesias de luta e poesias de meio ambiente, um pouco dessa intersecção, integração dessas temáticas. O segundo livro, ele já vem com uma super novidade, né? Porque assim, até então, escrevendo bastante poesia. O segundo livro, ele já vem numa pegada totalmente diferente. Ele é uma ficção científica, mas ele também tem a pegada poética, que eu acho que foi da onde eu nasci. Eu sou filha dos saraus, né? Filha dos slams, mas ele é mais pro lado de ficção científica. A história dele é a história de uma larva que acorda de repente e está dentro de um vulcão. Confundiram ela com lava de vulcão. E essa ideia, inclusive, surgiu dos meus alunos, né? Em várias aulas que eu tô falando com os alunos sobre vulcanismo, eles escrevem lá, a larva que escorre do vulcão. E eu, gente, não é larva, é lava. Então, daí surgiu essa ideia. Eu falei, nossa, a larva do vulcão podia ser um personagem, né? E aí fiquei ruminando essa ideia e foi a partir daí que começou a surgir a ideia desse novo livro. Então, é essa larva, chamada larvinha, que acorda dentro de um vulcão. Só que ela tem 72 horas pra se transformar, então ela precisa achar o casulo dela. O vulcão não é o casulo dela. E se ela não acha o casulo, ela não consegue se transformar. Aí vocês vão ter que ler pra descobrir de que animal ela é larva. Porque assim, tem vários animais que têm estágio larval.
ela pode ser um besouro rola bosta, ela pode ser uma mosca, contrariando as expectativas, né, dos leitores, mas ela pode ser uma mariposa, uma borboleta, enfim. Não se sabe, é um mistério. Então você tem que descobrir de que animal a larva, a larvinha, vai metamorfizar e vai se transformar, né? Podemos esperar desse livro, os leitores e eu também, um pouco de comédia, assim. Ele é um livro que eu considero divertido, engraçadinho, mas ele também traz umas reflexões existenciais, assim. O meu público são ali os pré-adolescentes, né? O público-alvo, os meus leitores, né? Deste livro especificamente. Apesar de ele poder ser lido por qualquer pessoa, eu acho que os adultos até vão se interessar bastante, assim como alguns amigos já sinalizaram, mas eu acho que a gente pode esperar desse livro diversão, discussões sobre a característica sistêmica da natureza. Eu acho que a gente pode se apaixonar pela ciência, porque eu costumo dizer que a ciência, ela é incrível, ela é apaixonante, e quando a gente descobre os segredos da Terra e como ela funciona, não tem como não se apaixonar. Pode esperar um encantamento ou um reencantamento, porque eu acho que o meu público tá perdendo bastante essa conexão com a leitura, né? É o público aí entre 10 e 12 anos, que tá bem forte nas telas, uma tentativa de reaproximação com a natureza, né, de entender que a gente faz parte, não está à parte. Meu livro bebe bastante das coisas trazidas pelo Nego Bispo ou pelo Ayrton Krenak, enquanto que eles personificam os elementos abióticos da natureza, ou seja, dá voz, dá personagem para uma montanha, para o rio, como se eles fossem parte da nossa família ali, é um primo distante, sabe? Então tem essa perspectiva decolonial também no meu livro, contra a colonização. Tentam nos colonizar e a gente não aceita, então o livro também traz um pouco disso, assim, nas entrelinhas. Olha, meu processo de escrita, essa é uma boa pergunta, assim, ele mudou muito ao longo do tempo. Então, quando eu comecei a escrever, foi mais por um senso de urgência. Então tinha muita coisa aqui, e eu não sabia muito bem como dar vazão a tudo isso, então a escrita veio nesse lugar de desaguar, que eu acho que é um lugar em comum, assim, dos escritores que eu conheço, principalmente dos escritores periféricos, né? Então ela vem num lugar de muita indignação. Então eu tava no transporte público, acontecia uma coisa, eu chegava em casa e escrevia. Acontecia uma coisa no trabalho, eu chegava em casa e escrevia. Então meu processo de escrita, ele se iniciou muito nessa urgência mesmo de escrever, assim. É quase como se as palavras fossem pulando, assim, dos meus dedos. Depois de um tempo em que esse lugar de indignação foi, de certa forma, não se apaziguando, mas se organizando de outra forma, eu tive que colocar na minha rotina escrever. Então, se hoje a gente se vocês pegarem minha agenda, vai estar escrito lá, escrever. Eu tenho o meu horário para escrever toda semana. Então, pelo menos 2 vezes por semana, que geralmente é na segunda e na quarta, antes do almoço eu escrevo. Eu sou muito organizada, essa é uma característica muito forte, muito, muito importante minha, que me fez chegar a muitos lugares, e a escrita entra nessa entoada também. É claro que às vezes eu tô conversando com um amigo, conversando com alguém, e aí surge uma ideia de uma escrita, de um poema, de um conto, e aí eu anoto pra escrever depois, mas eu tenho esse compromisso comigo de todas as segundas e quartas, pelo menos, passar 1 hora escrevendo. Se não tiver nada específico pra escrever, eu só vou fazendo aquela técnica de escrita criativa, que é escrever sem tirar a caneta do papel, sabe? Só com as palavras que vêm na cabeça. Apesar de não ter o sotaque, mas eu nasci no Piauí. Eu vim pra cá novinha, eu vim pra São Paulo novinha com a minha mãe, tinha só 1 aninho de idade, eu ia fazer 1 ano, e aí eu vim pra Heliópolis. E aí começou a minha jornada, né, nesse território. Então agora eu tenho 29 anos, então faz 28 anos que eu sou moradora de Heliópolis. Eu sempre fiz esse trânsito da favela pra bairros um pouco mais nobres, principalmente por causa da academia, né? Então, da universidade. Desde que eu saí da escola, eu entrei na universidade. Primeiro eu fui pra PUC, hoje em dia tô terminando minha graduação na USP. Então, esse caminho de ir e vir da favela pro centro, da favela pros bairros mais elitizados, ele sempre aconteceu. A princípio, eu me chocava mais, assim, com essa discrepância, porque tem uma coisa que não é só o dinheiro, né?
A gente vai aprendendo que é uma questão cultural, sabe? Talvez uma amiga minha, classe média, tenha o mesmo dinheiro que a minha mãe tirava com a lojinha de roupa dela. Só que eu ia na casa dela lá na Zona Oeste e não tem uma porta sanfonada para abrir o banheiro. Então é estético também. O preconceito ele também se mostra nesse lugar do estético. Fora as coisas que eu ouvia absurda. Então, assim, já teve gente na faculdade que perguntou pra mim: ai, quando chove, o que você faz? E aí eu falei: ué, eu fico em casa porque tem telhado lá na minha casa, né? Por muito tempo eu me senti mal pelo lugar que eu morava, assim. Então eu lembro que eu comecei a estudar no SESI. E aí minhas amiguinhas queriam vir aqui em casa. E eu ficava morrendo de vergonha, porque elas moravam em casa que tinha garagem. Mas eu sou cria de Heliópolis. Eu me consolido enquanto artista em Heliópolis. Minhas maiores amizades são de Heliópolis. Minha família é de Heliópolis, então eu tenho um amor, muitas dores também, mas um amor e uma gratidão enorme por esse território que me constituiu enquanto artista, enquanto educadora ambiental também. E a partir dessas inquietações que até o meu profissional se direcionou para um lugar que tem muito a ver com as demandas do meu território. Heliópolis, meu território, é com certeza uma coisa muito importante na constituição de quem eu sou. Heliópolis, com certeza, foi uma inspiração e aparece em todos os meus escritos, seja diretamente, seja indiretamente. Não tem, assim, como falar que não. Parte da minha indignação, da minha revolta de classe, de entender como as desigualdades se materializam, parte de Heliópolis. Então, as desigualdades, elas se materializam no território. E que território é esse que eu vivo? É Heliópolis. Então, não tem como isso não aparecer de alguma forma ali nos meus escritos, né? Tanto para as dores, para as memórias e coisas ruins, mas também para os amores. Fui muito apaixonada por pessoas e não só amor romântico, mas amor fraternal, de amizade. De alguma forma, ele é sempre o cenário da minha escrita, assim. Quem me conhece já me ouviu 1000 vezes falar de Heliópolis. Estou muito feliz com a oportunidade de escrever esse livro, de estar trabalhando com a editora de novo, de ter a oportunidade de ter essa experiência de trocar com os outros escritores de tantas de periferias tão distantes da minha, mas que são aqui da cidade também. Então eu tô muito feliz e muito agradecida com esse projeto.